sua voz. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez na Tua presença eu quero Te louvar, Senhor. Quero Te agradecer por esse dia que o Senhor nos concedeu para poder estar na Tua casa, Senhor, para bendizer, exaltar o Teu nome, porque só o Senhor é digno de honra e glória, Senhor. Eu Te apresento cada um que aqui já está na Tua casa, Senhor. Cada um que ainda está a caminho, Senhor. Cada um que não pôde estar aqui, que o Senhor visita. Da mesma forma, derrama Teu poder e a Tua unção na vida de cada um. É o que nós Te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. O presbítero Caio, segundo o superintendente, está com oportunidade. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero estar convidando o Ministério Azaf, que estará com a oportunidade de adorar o nome do Senhor neste momento. Glória a Deus. Aleluia, Grupo Azaf. Cumprimento os irmãos com a santa gloriosa paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Plena paz e santo gozo vem em ti, ó meu Jesus. Pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que eu louva, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é
e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia a Deus. Grupo Azaf, cumprimento. Agradece a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero estar convidando a igreja a se colocar sobre os vossos pés e quero estar convidando aqui a obreira Maria Eduarda, que estará fazendo a leitura da palavra do Senhor, e logo a seguir o levita Cadu estará louvando o nome do Senhor. Amém. Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero pedir para todos abrirem em 2 Reis, capítulo 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria de sua lepra. Amém. Irmãos, eu não sou muito boa com as palavras, mas eu preciso falar isso porque o Senhor colocou no meu coração. Essa garota não estava em uma boa situação. Veja ela como se fosse você, e eu vejo como se fosse eu. Muitos daqui não estão em boas situações, só que ela não deixou isso abalar. Ela não deixou que a família dela, que ficou para trás, abalar ela. Ela não deixou as circunstâncias abalar ela, e ela fez o que Deus pediu. Se ela não tivesse agradecido, Naamã não teria sido curado. Naamã não teria exaltado a Deus. Você talvez está em certas situações porque Deus precisa de você ali. Deus necessita de você ali. Não é à toa que você está ali. Então, valorize. Eu sei que é difícil, está num momento difícil, eu sei. Só que valorize, porque o que o Senhor faz, tudo tem um propósito. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, venho lhe agradecer, Pai, por este dia maravilhoso que nós estamos tendo. Pai, abençoe aquelas pessoas que não puderam vir, Pai. Deus, aquelas pessoas que estão aqui, Pai, que estão com problemas. Deus, o Senhor sabe do interior de cada um. Pai, abençoa, Pai. Em nome de Jesus é o que eu lhe peço. Amém. Devolvo a palavra ao presbítero. A paz do Senhor. Vou louvar o hino 304 da harpa. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e ao Calvário, ao pecador, sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus erei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser ao servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem os lábios
laços de Satã todos me cercar. Mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grey amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós ali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a grey amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grey amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluias. Quero estar convidando a nossa obreira Paula, que estará fazendo um momento ofertório. E logo a seguir o levita Pedro estará também adorando o nome do Senhor. Paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ler lá em Provérbios 11, 24. Aleluia. Amém. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Aí vou ler aqui mais aqui em Salmos 119, versículo 108. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios
e ensina-me as tuas ordenanças. Aleluia. Amém, aleluia, Jesus. Amados, nós sabemos que ofertar não é fácil, né? Tem gente que fala assim, falou muito de dinheiro, quero muito dinheiro na igreja. Eu já escutei muito isso, eu não sei vocês, mas eu já, desde pequena. Meu pai mesmo dizia, eu vou para a igreja nada, que os crentes só querem dinheiro. Meu pai dizia assim. E ele, quando aceitou Jesus, se converteu, ele viu que era totalmente diferente, que era para ajudar na obra do Senhor, que necessita, né? Como a gente paga uma energia, paga uma água, paga o aluguel. A gente sabe que não é fácil, assim como para nós também no nosso dia a dia. Mas o Senhor, Ele não quer nada de nós, Ele só quer que nós adoramos Ele, a servirmos a Ele, a dele cuidamos. Então, eu só quero agradecer ao Senhor pelas nossas vidas, todos aqui. Sei que a gente olha, chega na igreja, vê bancos vazios, mas eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor Ele faz presente aqui no meio de nós, cuidando de nós, nos capacitando como Ele tem feito, amém? Vamos estar orando pela oferta. Aleluia. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Papai querido santo. Te apresento cada um aqui que está, Senhor, cada um que vai ofertar, que vai dizimar. Pai, venha abençoar cada lar, cada vida. Pai, os nossos trabalhos, Papai querido santo. Pai, nós te agradecemos por nunca ter deixado faltar o pão de cada dia do nosso lar, Papai querido santo. Venha abençoar cada um que está aqui, cada um daqueles que não puderam estar também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta a alma pede, a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, aleluias. Eu agradeço a minha oportunidade a Deus, a nossos pastores, pastor Wellington, a pastora Viviane, e devolvo ao co-pastor Amarildo, que estará na continuidade deste trabalho. Amém, glória a Deus. Mais uma vez, o salve dos irmãos com a paz do Senhor.
Meus irmãos, vamos aos avisos, né? A igreja segue caminhando. Quinta-feira agora temos o nosso culto de intercessão, né? Vai ser uma bênção, vai ser tremenda em nome de Jesus, né? Vamos estar firme e forte ajudando as irmãs, essa nova etapa, nessa nova caminhada. Na sexta-feira temos a nossa oração das 21 às 22 horas aqui no templo. Se houver alguma mudança, o nosso pastor vai estar colocando no grupo. Amém? Sábado temos a nossa EBT, né? Paralela à EBT tem a Escola Teológica das Crianças, né? Amém? E no domingo é o nosso grande dia, né? Culto de Santa Ceia pela manhã, né? Como eu estava ansiando esse dia novamente aqui na nossa casa, né? Nosso pastor colocou hoje no grupo, então vai ser tremendo, vai ser bênção de Deus, né? O Espírito Santo vai estar administrando esse culto, derramando fogo do céu nas nossas vidas, amém? E à noite temos o nosso grande culto de missões, amém, meus irmãos? Glória a Deus, esses são os avisos. Se tiver um outro ou qualquer outro aviso, o nosso pastor vai estar colocando no grupo, eu já volto para ele a oportunidade, pastor Ué. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Domingo nós estamos aqui de manhã, a partir das 9h30, dobrando os joelhos, às 10 horas, começando o culto de Santa Ceia, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Hoje nós estamos no nosso culto de ensino da palavra. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias. Ou na lição, ou abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou continuar a lição de onde nós paramos no sábado. O irmão deu o tópico 1, nós vamos dar o tópico 2 e finalizar no 3, amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, capítulo 12, versículo 12, 20, 25 e 27, diz assim a palavra do Senhor. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Versículo 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam, quer dizer, se alegram com ele. Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém, irmãos? Vamos orar? Soberano Deus, Pai de eterna e infinita misericórdia, louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, por Tua bondade e por Tua fidelidade, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito e realizado no nosso meio. Fala conosco através da Tua palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos?
Não, lição de número 15. Isso, vamos terminar 15 e passar para 16, amém? Mas, irmãos, escute. Esse texto, ele é autoexplicativo. Nós somos um corpo. Amém, irmãos? Quem é o cabeça? Quem é o cabeça? Cristo é o cabeça. Logo, nós, como corpo, o texto está dizendo que Deus criou o corpo e pôs cada membro no seu lugar. Se todo o corpo fosse olho, ele pergunta, onde estaria o olfato? Onde estaria o nariz, né? Como ele respiraria ou sentiria cheiro se o corpo só enxergasse? E ele diz aqui que o corpo são muitos membros. Aí ele diz assim, se o pé, imagine o seu pé reclamando porque é pé. Ele dissesse, porque eu não sou mão. Imagine o pé reclamando que não é mão. Aí ele diz assim, não sou do corpo, não será por isso do corpo? O que Paulo está dizendo aqui? Imagine se a sua mão se revoltasse porque não é o pé, ou se o seu pé se revoltasse porque não é a mão. Você já imaginou isso? Sua mão dizendo para você, olhando para você e dizendo, eu não sou pé, logo eu não faço parte do corpo. Ou se o seu pé olhasse para você e dissesse, eu não sou mão, logo eu não faço parte do corpo. Paulo está dizendo, mesmo que ele diga que não faz parte do corpo, ainda assim ele faz parte do corpo. Por quê? Paulo está falando sobre isso e ele está escrevendo especificamente para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja problemática, dividida, rachada, porque dava trabalho para Paulo. Os membros que tinham os dons espirituais, uns se achavam melhores do que outros. E Paulo está justamente corrigindo esta posição dentro da igreja. Independente do dom que você tenha, foi Deus quem te deu. Você faz parte do corpo. E ainda que você diga que não faz parte do corpo, por não se sentir honrado com o que Deus te deu, ainda assim, com a sua indignação, Deus está dizendo, você faz parte do corpo. Porque a posição, quem nos coloca é Deus. Logo, se você se acha indigno de estar na posição que está, você está se revoltando contra aquele que te colocou nesta posição. Agora imagine o seu pé reclamando que não faz parte do corpo e pedindo para ser arrancado. Porque parece indigno o pé, porque o pé põe no chão, é o de baixo. Está no chão, contato direto com a terra. Mas ele tem a sua importância dentro do corpo, porque sem o pé, como se locomove? Como anda? Como vai de um lugar para o outro? Logo, todos os membros do corpo têm a sua importância. Amém, irmãos? Então, esse texto ele é muito forte para nós, igreja do Senhor, para entendermos. Porque olha o que o texto diz aqui no versículo... Só achar o versículo aqui. Eu li, me chamou a atenção, mas perdi agora. Versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo. Quem colocou os membros no corpo, irmão? Vamos lá, irmão, vocês podem falar mais forte. Quem colocou os membros no corpo? Logo, ele diz assim, cada um deles como ele quis. Eu estou onde Deus quer. Eu estou ocupando a posição que Deus quer. Eu quero que você repita isso comigo. Eu estou, mais forte, eu estou na posição que Deus me colocou.
Tenha convicção disto. Você está onde Deus te colocou. Logo, você está onde Deus quis e quer que você esteja. Amém, irmãos? Vamos para o tópico 2. Continuar a partir do tópico 2. Falamos sobre isso no primeiro tópico, no sábado. Hoje nós vamos falar sobre elementos que identificam uma igreja. Como a igreja pode ser identificada? Como é que uma igreja pode ser identificada? A pergunta é, afinal, o que é igreja? O que é uma igreja? Nós vimos na lição anterior que a palavra igreja vem do grego eclesia, que quer dizer tirados para fora. Deus tirou um povo para fora do sistema mundano e colocou dentro da assembleia. Eclesia também quer dizer assembleia. A assembleia aqui dos justos. Nós estamos na assembleia do povo de Deus, na reunião que Deus preparou. Fomos separados, arrancados do sistema mundano, tirados para fora, separados por Deus, e nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja. Mas afinal, o que é a igreja? Vem a pergunta. É toda a congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Cristo como Senhor e Salvador. O que é a igreja? É um povo que se reúne ao redor do nome de Jesus Cristo, reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador e também como o Senhor da sua vida, professando sua fé nele de forma pública e de forma diversificada, aberta a todas as pessoas, a qual inclui o batismo e a ceia do Senhor, claro que isso em reuniões específicas. Trata-se da igreja no sentido completo da palavra, como Jesus mesmo prometeu. Ele está presente na igreja por meio do Espírito Santo até a consumação dos séculos. Então, o que é a igreja do Senhor? É um povo que tem e é movido pelo Espírito Santo de Deus, porque Jesus prometeu em Mateus, capítulo 28, versículo 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas quem é que está no meio da igreja? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que habita em mim e habita na igreja. Tem até um hino cantado por um cantor brasileiro chamado J. Neto. E aí ele diz assim, quando eu cheguei aqui no templo, ele diz, o meu Senhor já estava. Mas só que Deus, Jesus, o Espírito Santo, não habita nas quatro paredes. Ele habita em mim e habita em você. Quando você chegou aqui, você chegou porque foi Ele quem te trouxe. Foi Ele quem te trouxe para a casa do Senhor. Foi Ele quem te carregou para dentro da sua casa. Porque todo aquele que tem o Espírito de Deus sabe que tem o desejo no coração de glorificar e exaltar o nome de Jesus. Porque até o glória a Deus e aleluia que nós damos é movido pelo Espírito Santo de Deus. Jesus disse que Ele enviaria o outro Consolador, se referindo ao seu Espírito, e esse Espírito falaria do que receberia dele e glorificaria o seu nome. Então, logo, quando nós nos reunimos em torno do nome de Jesus, nós somos a Assembleia dos Santos, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela é formada pelo seu povo, não é formada por imóveis ou por quatro paredes, não. A igreja somos nós que temos a marca do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, o que é a igreja? É a reunião dos santos. É a reunião dos salvos. É a reunião do povo que Deus salvou e tirou do mundo. Agora, existem duas ordenanças que Jesus deixou para a sua igreja. Quantas ordenanças, irmãos? Quais são as duas ordenanças? O primeiro é o batismo. E o segundo, a ceia do Senhor. Então, onde há a igreja do Senhor, tem que haver
a manifestação dessas duas ordenanças: batismo nas águas e a celebração da ceia. E a ceia, como eu já falei aqui, é o culto mais importante na vida do cristão. É o culto mais importante na vida daquele que é batizado. Eu deixo o casamento. Ai, pastor, irmãos, temos um casamento no segundo domingo do mês de manhã. O senhor é o nosso convidado especial. O senhor vai? Não, eu tenho que estar aqui na ceia do Senhor. Mas, pastor, a ceia tem todo mês, exatamente por isso. Porque tem todo mês. Eu tenho que participar da ceia, é a minha prioridade. A não ser que eu tenha trabalho, porque eu preciso cuidar da minha família, ou que eu esteja enfermo. Mas, tirando isso, eu tenho que vencer tempestade de canivete, eu tenho que vencer os convites que me vêm, eu tenho que vencer tudo. Para o quê? Para estar na Santa Ceia do Senhor, participando do corpo e do sangue de Jesus. Pastor, você é muito radical. Eu? Não sou nada, irmão. Estou falando que a Bíblia ensina. Porque qual é a coisa mais importante? A minha aliança que eu tenho com Deus. É nesse dia que eu renovo a aliança com Deus. É no dia da Santa Ceia. É nesse dia, é um dia totalmente especial. Amém, irmãos? Vamos para as ordenanças, o tópico 2. Então, o que é a igreja do Senhor? A igreja é aquela que é movida pelo Espírito Santo de Deus e que ela habita no povo de Deus, e esse povo se reúne para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Amém? Tópico 2, as ordenanças. São duas as ordenanças da igreja, dada por ordem específica do Senhor Jesus. A primeira é o batismo nas águas. E ele diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. E a segunda ordenança é a ceia do Senhor. Ele vai dizer: fazei isso em memória de... O batismo em águas é o rito que simboliza a nossa união com Cristo e a nossa confissão pública de fé em Jesus. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 4. Quem achou, pode ler, por gentileza. Em novidade de... Então aqui o texto diz: de sorte que fomos sepultados com quem, irmãos? Com Cristo, na morte. Então o batismo é o símbolo do nosso sepultamento. Agora preste atenção, é o símbolo, é a representação de quê? De que eu morri para o mundo, logo eu vivo para o reino, eu vivo para Deus. Tem muita gente que desce as águas batismais e, infelizmente, irmãos, eles só tomam banho. Porque tem muita gente que pensa que a água é mística. Que ele desce ali, ele morre, e quando ele vai levantar, ele levanta uma nova criatura. Não! O batismo é uma ordenança de Jesus para a igreja do Senhor, para aqueles que têm convicção que foram transformados, e mostra isso através dos frutos. Não adianta descer para as águas batismais com o mesmo pensamento dos homens mundanos. Por quê? Porque a água não vai fazer mágica, ela não é mística, ela não tem poder. A água batismal nada mais é do que uma confissão pública. No dia que vamos batizar, além daqueles que vão batizar, tem duas pessoas que batizam e normalmente tem uma multidão de testemunhas que vai dizer: eu vi ele descer as águas batismais. E isso serve como confissão pública diante dos homens. Agora, qual é o simbolismo da água batismal? É de que eu fui sepultado com Jesus Cristo na sua morte. É por isso que a igreja não batiza criança. Por quê? Quando Jesus ordenou o batismo, ele disse: quem crer e for batizado será... Agora eu pergunto para você, uma criança que acabou de nascer, pergunta para ela se ela crê em Jesus. O que você acha que ela vai responder? Nada. Por quê? Ela é inocente e não tem entendimento.
Mas a partir dos 12 anos de idade, a pessoa que foi discipulada, que ouviu a palavra, aprendeu o evangelho, ela tem capacidade mental e intelectual de dizer publicamente: eu acredito que Jesus Cristo é Filho de Deus, desceu dos céus à terra, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, enviou o seu Espírito que agora habita em mim. Por isso, como confissão pública de que eu morri com Cristo na cruz, eu desço as águas. Os irmãos entenderam, irmãos? Então a água, ela não tem poderes mágicos. É o Espírito que transforma o homem. E o homem, movido por esse Espírito, ele entende que precisa fazer uma confissão pública e ser sepultado com Cristo na sua morte através do batismo. E é interessante que a palavra batismo no grego são duas. A primeira é batizo, sem o P, e a segunda é baptizo, com um P. Qual é a diferença dos dois? A primeira palavra, batizo, é um mergulho rápido. É como se você pegasse uma solução, como você colocasse uma água fervente e trouxesse um elemento. Deixa eu explicar de forma mais simples. É como se você mergulhasse algo em água, lavasse e tirasse. Ele fez o efeito da lavagem. Agora, qual é a diferença da segunda? Baptizo. A diferença é como se você mergulhasse um elemento dentro daquela água e você deixasse ela de forma permanente dentro daquela água. Por quê? Porque o efeito deste baptizo, ele tem que ser permanente. Logo, o elemento que mergulhou nas águas batismais, ele tem que permanecer sepultado naquelas águas. E quando você está imerso, quantos já teve a experiência de emergir na água? Quantos? Aí deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual é a influência que você tem do mundo exterior mergulhado em água? Nenhuma. Por quê? Lá dentro, você não escuta o que o mundo diz. Lá dentro, você não vê o que o mundo está vendo. Lá dentro, você não tem as mesmas sensações de quem está no mundo. Por quê? Porque você está mergulhado em água. E o batismo, que é a palavra usada no grego aí, em Romanos 6,4, ela fala justamente disso, que o efeito do mergulho da água, ela não só é de momentâneo, ela é perpétuo. É como se você tivesse mergulhado em águas e permanecesse mergulhado nas águas. Então o efeito não é temporário, é um efeito permanente de alguém que está imerso em águas. Amém, irmão? Vocês entenderam essa explicação? Porque quem está mergulhado em água não sofre os efeitos ou as influências de quem está fora. Não escuta, não vê e não participa do que o mundo participa. Essa é a diferença da palavra batismo e baptismo. Amém, irmãos? E aí, o segundo elemento é a ceia do Senhor. Aí sim, Romanos 6,4, nós lemos: como se nasce apenas uma vez, da mesma forma, o batismo acontece uma só vez. Isso está lá em Efésios capítulo 4, versículo 5. Já a ceia do Senhor, e agora vamos falar um pouco da ceia, é o rito da comunhão e significa a continuação da vida espiritual. É por isso, algumas igrejas têm o ritual de fazer a ceia uma vez no ano. E se você perdeu aquele dia, você não toma mais. Não, só no outro ano. De ano em ano. Quem conhece a CCBB sabe que é assim que funciona. A chamada Igreja do Véu no Brasil. Lá é uma vez no ano. Mês de maio, é? Se você perder, meu irmão, se você faltar, só o ano que vem. Só que na nossa denominação, na Assembleia de Deus, nós fazemos uma vez por... E qual é o que a ceia diz? É um rito de comunhão e significa a nossa continuação da vida espiritual. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 16, vai dizer assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. 1 Coríntios,
capítulo 10, versículo 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? A palavra comunhão no grego é koinonia. E essa palavra koinonia significa o quê? Fraternidade, associação, comunidade, comunhão, participação conjunta. É alguém que tem uma relação íntima. E o texto está dizendo aqui que quando nós bebemos do cálice do sangue, fala de quê? De termos comunhão no sangue de Jesus. Quando partimos o pão e participamos do pão, é ter comunhão, participação no corpo de Cristo. Logo, irmãos, se é o símbolo máximo da comunhão de Jesus, qual é o meu dever no dia da Santa Ceia? É participar da ceia, não faltar a ceia, chova chuva, chova tempestade, seja o que for, eu tenho que enfrentar tudo para participar. Por quê, irmãos? Se eu desprezo a ceia do Senhor por qualquer coisa, irmãos, eu estou dizendo que a minha comunhão com Cristo fica em segundo lugar. E o que importa para nós? O que é mais importante para nós? Não é a comunhão que nós temos com Jesus? Amém, irmãos? O crente em Jesus precisa estar em comunhão com a igreja para participar da ceia do Senhor. Isso por si só mostra a impossibilidade de alguém querer ser crente sem se tornar membro da igreja. Né? Hoje em dia, nos nossos dias, no nosso tempo, está muito em moda os desigrejados. Mas põe para mim o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 25. Eles dizem, eu não preciso da igreja, eu não preciso estar na igreja. Mas se Jesus vem buscar uma igreja, como é que você não precisa da igreja? É aqui que somos alimentados, é aqui que nós somos trabalhados na nossa vida, através da vida do nosso irmão. Porque o que tem na vida do Caio falta na minha, o que tem na vida do Amarildo falta na minha. E é aqui na relação com os dois que eu vou aprender a ser melhor. É aqui na relação e na convivência com os dois que eu vou aprender a melhorar como cristão. Porque eles vão aprender a suportar as minhas fraquezas, eles vão aprender a suportar as minhas debilidades, eles vão aprender a suportar até os meus pecados. Por quê? Porque eles vão ser melhorados nos meus defeitos. E com os meus defeitos, eles vão aprender a amar a mim mesmo cheio de defeitos. Nós seremos trabalhados juntos, e no que eles têm que eu posso aprender, eu vou aprender e melhorar na minha vida. Aí o texto de Hebreus 10, 25 diz assim, não deixamos a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Qual é a função da igreja? Admoestação. É aqui que eu sou admoestado pelos irmãos. Vamos ver o significado dessa palavra? Hebreus, capítulo 10, versículo 25. A palavra admoestar é paracaléu, que é chamar para o meu lado, convocar, dirigir-se, falar, o que pode ser feito por meio de exortação. E a palavra exortação aqui não é exortar para bater, machucar, não, é encorajar. Porque quando a Bíblia diz que a profecia exorta, edifica e consola, está dizendo que a profecia exortando, ela é encorajamento para aquele que está quase parando na caminhada. Então, está dentro da igreja, é aqui que eu sou fortalecido por uma palavra, é aqui que eu vou ser ensinado por uma doutrina, é aqui que eu vou cantar o hino da vitória junto com o meu irmão, porque a Bíblia vai dizer, chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. É na comunhão dos santos que eu vou aprender a ser melhor. E a igreja é o corpo de Cristo. Vocês estão vendo esse dedo mindinho aqui? Faz parte do corpo, sim ou não?
Até os ossos, eu vi o pastor Paulo uma vez dar o exemplo, e ele diz, até as unhas são pontas de ossos, servem para dar sustância, servem para dar sustentabilidade quando a gente pega um objeto. Mas vocês estão vendo o dedo mindinho? Faz parte do corpo, sim ou não? Se eu arrancar o dedo mindinho, ele sobrevive? Ele morre, sim ou não? Mas e o corpo? Vive, sim ou não? Vive. Se Jesus vem buscar a igreja, que é corpo de Cristo, se eu arrancar o dedo mindinho, ele vai subir ou vai ficar? Bora, meu irmão. O dedo mindinho vai subir ou vai ficar? Então, irmão, o dedo mindinho morre sem o corpo, mas o corpo não morre sem o dedo mindinho. E quando Cristo vier, ele não vem buscar os desigrejados, não, porque ele vem buscar o corpo, ele vem buscar quem faz parte de uma igreja. E aí, deixa eu fazer um parênteses dentro dessa palavra. Não é a instituição, igreja, Assembleia de Deus, o ministério ADEF que tem um rol de membro. Não, ele vem buscar aquele que tem o nome escrito no livro da vida e faz parte da igreja do Senhor na terra. Mais importante, não estou dizendo que não é para fazer o cadastro da ADEF, não é isso. Mas o que eu estou dizendo? Mais importante do que ter o nome no cadastro da ADEF é ter o nome escrito no livro da vida. Amém, irmãos? Então, a igreja é lugar de exortação, de admoestação. O crente em Jesus precisa estar em comunhão com a igreja para participar da ceia do Senhor. Isso mostra a impossibilidade de alguém querer ser crente sem se tornar membro da igreja. Então tem que ser crente. Quer ser crente? Seja membro da igreja. Aí tem uns que estão dentro da igreja do Senhor, já está há muito tempo dentro da casa do Senhor e não quer batizar. Aí está recusando você fazer parte do corpo. Está recusando a fazer parte do corpo. Ah, pastor, mas o ladrão na cruz. Olha a colocação. O ladrão na... Porque tem gente que é o ladrão diz que é o ladrão da cruz. Ele não roubou a cruz, ele estava crucificado nela. O ladrão na cruz disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse, ainda hoje comigo no paraíso está? Ele batizou? Porque não teve oportunidade. Mas quem tem oportunidade e não batiza, corre o risco de ficar fora. Porque ele teve a oportunidade e recusou. Porque tem pessoas que não querem porque o batismo traz responsabilidades, traz deveres. E tem pessoas que vai recusando. Amém, irmãos? Então, a igreja do Senhor é a reunião daqueles que se juntam, que fazem a assembleia em torno do nome de Jesus e são cheios do Espírito Santo. É a igreja que respeita estas duas ordenanças, batismo e santa ceia. E dentro da igreja existe a adoração. Tópico 3, adoração. E aqui é interessante, irmãos, a gente estudar sobre adoração, falar um pouquinho sobre adoração. Os crentes em Jesus se reúnem para adoração pública e coletiva. Amém? Agora, o que é adoração? Os dois principais verbos gregos para adorar, e aí eu vou mostrar para vocês também o verbo no hebraico. Coloca aquele texto que eu pedi para você, Gonçalo. Dá para ver? Não dá, né? Dá para ver? Não? Mas eu vou falar para vocês aqui. Preste atenção. Os dois verbos gregos para adorar no Novo Testamento são proskineu e latreu. Vocês estão vendo aí em vermelho na lição? Sim ou não? Estão vendo? No hebraico é abad. Levanta, é lá no final, por favor. Isso. Só que tanto proskíneo como latreu, como abad, que é essa palavra que está no grego aí, vocês estão vendo a letra Ain, Beit e Dalet. São 3 letras que estão em azul. Vocês estão vendo põe daqui, porque se lê da esquerda para a direita. A última letra aí que vocês estão vendo, na realidade, é a primeira. Abad é essa que parece um Y, Ain. O Beit é a do meio e o Dalet é essa que parece
metade de uma cruz. Essas 3 letras são a raiz da palavra adorar, ou prestar culto. Assim como prosquínio e latreu. Só que, presta atenção, as 2 palavras, tanto no grego quanto no hebraico, prosquínio, que é prostrar-se em adoração, e a palavra latreu, que também serve para culto, a tradução delas, ou a transliteração delas, ou a palavra que se é usada no português é trabalho. O que significa isso? Que adorar a Deus é trabalhar, prestar serviço. Olha aí embaixo, labutar, trabalhar, fazer trabalho, trabalhar para outro, servir a outro com trabalho, servir como subordinado. E do hebraico para o grego é a mesma coisa. Essa palavra adoração aqui, servir, latreu, é serviço. Então, para Deus, o que é adoração? Serviço. E o interessante é que no inglês também. Nós tivemos um culto de Natal, ano retrasado, lá em Santarém, e nós levamos 3 indianos para participar do culto de Natal. E eles foram. E aí, para falar para eles, o cumprimento antes do início do culto é: culto abençoado, bom culto, Deus abençoe o seu culto. Eu fui procurar no dicionário inglês o que era culto em inglês. E a palavra culto em inglês é service, serviço. E o irmão que traduziu o culto para ele, chegou para ele e disse, good service. Eu digo, não é que é serviço mesmo? Então, até no inglês, o culto é serviço. Então, cultuar a Deus é servir a Deus com serviço. E tem muita gente pensando na sua cabeça que culto ou adoração a Deus é chegar dentro da igreja e louvar. Pra te adorar, Senhor. Que é só o que sai dos seus lábios em forma de cântico. Adoração a Deus, ou louvor a Deus, ou culto a Deus é trabalhar, é servir a Ele. Por isso que o nosso culto, ele não é resumido a 2 horas por noite, não. O nosso culto, ele é um trabalho de 24 horas por dia. Por quê? Porque eu sirvo a Deus de manhã, de tarde e de noite. E é interessante, vou ensinar isso aqui, eu não sei se eu já falei, mas em Santarém eu falei. A palavra culto, como vem para nós, ela vem do latim culto. E da palavra culto se derivou 2 outras palavras, que é cultura e cultivo. Então o meu culto é cultivar. E o que é cultivar? Imagine você plantando uma rosa. Você coloca a semente na terra e você vai cultivar para que ela brote. Sim ou não? Então você vai jogar água nela todo dia. Você está o quê? Para que ela possa produzir o fruto que é a rosa. O irmão disse que não joga água todo dia não, senão mata. Mas é necessário o quê? Aguar, observar, olhar. Então todo dia você vai onde você jogou a sua semente para ter o cuidado, porque você está cultivando aquilo que você plantou. Com Deus é a mesma coisa. Culto vem de cultivo de relacionamento. É relacionar-se com Deus, é estar perto dEle. Eu cultivo um relacionamento com Ele. Como? Me relacionando com Ele todos os dias. Todos os dias. E daí vem a segunda palavra para culto, que é cultura. E o que é cultura? Cultura é um determinado tipo de comportamento que determina ou que vai fazer separação entre povos, tribos e pessoas. Por quê? Quando eu era roqueiro, que eu era do mundo, a tribo que eu andava tinha uma cultura. Qual era a cultura? Não cortar o cabelo, tinha um cabelão. Andar barbudo, só andava de preto. Quando você visse o povo que gostava de rock pesado no meio da rua, você dizia, aquilo ali são os roqueiros. Em contrapartida, tinha a cultura dos carecas. Qual era a cultura deles? Rapar a cabeça, malhar todo dia para bater nos roqueiros, que tinha um cabelão grande. Era a cultura deles. E a cultura do cristão? A cultura do cristão está dentro da palavra do Senhor. A cultura do cristão vai na contramão do que o mundo ensina. Na cultura do mundo, pode mentir, mas na cultura da igreja, pode. Na cultura do mundo, pode adulterar, mas na cultura da igreja, pode.
Então a cultura do crente, ela é embasada nas doutrinas e ensinamentos da palavra do Senhor. Logo, quando eu obedeço a palavra e ando em conformidade com o que a palavra me ensina, eu estou servindo a Deus e adorando a Ele. Por quê? Eu estou cultivando e estou entrando na cultura do reino de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é feita no... Então, entrar na cultura do reino é obedecer à voz do Senhor. É ouvir falar, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Isso é serviço a Deus. Amém, irmãos? E tem pessoas que quando chega na igreja, você não vê ele cantando, você não vê ele pregando, você não vê ele nem tendo oportunidade, mas ele está na porta, cultuando, adorando, servindo. Ele está trazendo um copo d'água, servindo. Ele está lavando um banheiro, serviço. Ele está cuidando de uma criança, serviço. Isso é adorar a Deus, é trabalhar para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Tem gente que entra na igreja, irmão, mas não dá um glória a Deus, mas chora do começo do culto até o final. E aquelas lágrimas, adoração, serviço. Então, quando você entrar na igreja, não julgue o culto do seu irmão, porque todo culto ele é individual e particular. E você tem a liberdade para cultuar da forma que o Espírito Santo de Deus te guiou e te concedeu. Tem gente que só fica sentado, mas ele está cultuando, glorificando e exaltando o nome do Senhor naquilo que ele está fazendo. É culto. Amém, irmãos? Aí a adoração é o quê? Os crentes em Jesus se reúnem para adoração pública e coletiva. Os dois principais verbos gregos para adorar no Novo Testamento é proskíneo, que quer dizer render-se, ou render a homenagem, ou adorar, ou se prostrar, no sentido de prostrar-se, e latreu, que significa servir a Deus. À luz da Bíblia, podemos definir a adoração como serviço sagrado, culto ou reverência a Deus por suas obras e por aquilo que Deus é. Não há diferença entre servir e adorar, nem entre prostrar-se e adorar. Os principais elementos de um culto são oração, louvor, leitura bíblica, pregação ou testemunho, oferta e manifestação dos dons espirituais. Agora presta atenção. Na nossa igreja tem oração, sim ou não? Na nossa igreja tem louvor, sim ou não? Na nossa igreja tem leitura bíblica, sim ou não? Na nossa igreja tem pregação? Tem testemunho? Tem oferta? Há manifestação dos dons do Espírito Santo? Logo, a nossa igreja está oferecendo como se deve ser oferecido. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor por isso? Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Tópico 4. A família de Deus. Não devemos confundir igreja com templo. Não devemos confundir igreja com templo. A casa de Deus é outra coisa. Há passagens no Novo Testamento em que o termo casa parece referir-se à igreja, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Veja que há separação nesse versículo. Para que saibais como convém andar na casa de Deus, templo, que é a igreja do Deus vivo, reunião dos santos. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo. Já é tempo que comece o julgamento pela casa de... Onde é que começa o julgamento de Deus, irmãos? Onde é que começa o julgamento da casa de Deus, irmãos? Na casa de Deus. Não se engane, irmãos, o arrebatamento nada mais é do que um julgamento de Deus para a casa do Senhor. Porque só vai subir os santos. Sim ou não? Logo os profanos vão. Isso é um julgamento. O julgamento do Senhor começa pela sua casa. Primeira coisa, vou fazer separação entre bode e ovelha. Quem sobe? Os bodes. E as ovelhas? Ficam. Isso é um julgamento. Quem sobe? O trigo. Quem fica? O joio. Isso é um julgamento. Então o julgamento de Deus começa pela casa do Senhor. Aí o texto continua dizendo assim:
termo casa também é utilizado na Bíblia metaforicamente para designar família. A igreja é citada como a família de Deus e o templo espiritual de Deus. É por isso que chamamos de irmãos aqueles que se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso somos todos irmãos, porque fazemos parte da mesma família e estamos inseridos na mesma casa, como templos do Senhor, habitados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? E aí nós vamos para a conclusão, na lição de número 16. Não, começou na 15 e termina na 16 para nós encerrarmos. O corpo de Cristo. Página 143, irmãos. 143. O corpo e seus membros. A igreja, a igreja é o corpo místico de Cristo. O apóstolo Paulo chama a atenção para um detalhe importante. O corpo é um e tem muitos membros. Quantos são o corpo, irmãos? Um. E são muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. A diversidade de membros, são muitos membros. Mas dentro desses membros, a união deles forma um só corpo. E a igreja é o corpo de Cristo, é o corpo místico de Cristo. Mas ele não relaciona o tema unidade e diversidade do corpo e seus membros com a igreja, o que era de se esperar. Mas diz o seguinte: assim é Cristo também. Longe de confundir Cristo com a igreja, pois Jesus é transcendente. O que Paulo nos ensina é que pertencemos a Cristo e por ele somos membros de seu corpo. Há muitos membros e um só corpo. Mas quantas são a cabeça? Só uma, e é Cristo. E nós só fazemos parte deste corpo através de Cristo. Então, logo, se Cristo é minha cabeça, se é Ele quem me ordena, se é Ele quem me governa, porque todo o governo do corpo vem da cabeça. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Logo, se a cabeça governa, eu obedeço, eu faço parte do corpo. Eu sou membro do corpo. E o apóstolo Paulo vai chamar a atenção justamente para este detalhe, que o corpo é um e que existem muitos membros. E a gente tem que entender que nem todos os membros, nenhum membro tem a mesma função que o outro. Cada um tem o seu espaço na obra de Deus. Cada um tem aquilo que deve ser desenvolvido na obra de Deus e que devemos respeitar aquilo ao qual fomos designados a fazer. Para que serve a mão? A mão tem o mesmo serviço do pé? É anormal alguém virar de cabeça para baixo e sair andando com a mão. É normal ou não? Não, isso é uma coisa anormal. Porque andar é a função dos... Logo, se você tentar andar com a mão, você vai ficar de cabeça para baixo. Nunca. Não tem. Quis, exatamente. Não. Exatamente. E quando um tenta tomar o lugar do outro, né, é uma coisa normal e vai dar problema. Porque o corpo vai entrar em disfunção. Se a mão quiser virar de cabeça para baixo para apoiar e querer ser mão, todo o corpo vai ficar de cabeça para baixo, desajustar. Os pés.
ele desenvolveu. Mas não é o normal. Não. Mas aí o quê? É aquela coisa de que o corpo sobrevive sem o membro, mas o membro não sobrevive sem o corpo. O corpo se adaptou à necessidade que ele tinha. E ele toca com os pés, mas não é o normal. 99,999% da população mundial que for tocar teclado é com as mãos, não com os pés. Logo, ele desenvolveu essa habilidade, mas não é o normal. Não é o normal. Amém, irmãos? Porque não tem braço. Não para. Porque logo Deus levanta o pé para tocar o teclado que precisa ser tocado. Não tem jeito, né? Amém, irmãos? Então não adianta eu ocupar a minha posição e querer ser igual ou maior que o nosso pastor presidente. Não adianta eu querer. Porque se eu tentar, eu vou me quebrar todo. Deus vai dizer não. Satanás disse: subirei e elevarei o meu trono ao do Altíssimo, né? E tomarei o seu lugar. Mas ele não deu certo para ele, não. Ele caiu. Então, cada um fique naquilo que foi chamado, resumindo, né? Cada um fique naquilo que Deus colocou para que ele faça. A morada de Deus. Quando Saulo de Tarso se encontra com Jesus, no caminho de Damasco, ele ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perseguiu os discípulos de Jesus, mas o Senhor Jesus, naquele momento, ele se identificou com a igreja. Porque ele não é o cabeça da igreja, sim ou não? Então ele também faz parte da igreja, como sendo sua cabeça. E seus membros, aí aqui o texto diz, sendo o Senhor da mesma, a cabeça, e seus membros são templo de Deus e habitação do Espírito Santo. Em outras palavras, a morada de Deus no Espírito. O tabernáculo e o templo de Jerusalém representavam a presença de Deus. O salmista diz: Senhor, eu tenho amado a tua habitação, a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão de forma individual. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo... Não é esse não. Perdão, não é esse não. Eu não vou lembrar agora, mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo que habita em vós? Nós somos templo do Espírito Santo, é Ele quem habita em nós. Logo, nós somos casa e morada do Espírito Santo de Deus, do próprio Deus. E Ele habita em nós. É 6,19, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Eu estava no... Ele vai dizer assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então nós somos templo do Espírito Santo, é Deus habitando dentro de nós. Amém, irmãos? Somos templo. Os membros do corpo. E aí nós acabamos aqui. A tradução por um só Espírito, 1 Coríntios 12, 13, diz, como aparece também na Almeida século 21, é uma expressão correlata da NTLH, que é a nova tradução linguagem de hoje, né, ali a Bíblia, e da NVI, que é a nova versão internacional. Que ela vai aparecer por um só Espírito. Abra aí, põe aí 1 Coríntios 12, 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Diz assim: pois todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é judeus, que é grego, que é servo, que é livre, e todos temos bebido de um Espírito. E aí o texto diz, a tradução, por um só Espírito, ou como, ainda por, não significa o mesmo que em um só Espírito. As duas versões são gramaticalmente legítimas.
Ser batizado por um só Espírito quer dizer que é o Espírito Santo quem batiza. Isso indica a iniciação dos crentes no corpo de Cristo e não se refere ao batismo do dia de Pentecostes. Essa posição é defendida também por Stanley Orton. Não há distinção de pessoas ou raça. Volta esse texto para mim, por favor, Gonçalo. Não há distinção de pessoas ou raça no status social da igreja. O apóstolo explica: formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. A ilustração do corpo humano com a igreja, nos versículos seguintes, além de mostrar a unidade na diversidade, ensina também que precisamos uns dos outros e que, igualmente, diferimos entre si e que precisamos cuidar um dos outros. Isso é, igreja. O texto diz assim, ó: todos nós fomos batizados em um Espírito. Fomos batizados em um Espírito. Como é que nós fomos batizados em um Espírito? Quando nós fomos inseridos no corpo de Deus no momento em que aceitamos a Jesus como Salvador. Eu levantei a minha mão, reconhecendo Jesus como Salvador da minha alma, o Espírito Santo de Deus automaticamente vem habitar dentro de mim, ele liga o meu espírito junto com o Espírito Santo de Deus, como diz em Romanos capítulo 8, versículo acho que 16 ou 24, por isso mesmo o meu espírito testifica, junto com o Espírito, que somos filhos de Deus, por isso clamamos Abba, Pai. Aí, quando somos batizados no Espírito Santo, formando um corpo com a igreja do Senhor, isso quer dizer que não há distinção de classe social, não há status na igreja, não há posição na igreja, porque todos somos um. Há uma diversidade na igreja. Dentro da igreja tem pé, dentro da igreja tem mão, dentro da igreja tem braço, dentro da igreja tem olho, dentro da igreja tem boca, dentro da igreja tem nariz, dentro da igreja tem todos os membros, sim ou não? São diferentes, sim ou não? Mas dentro dessa diversidade eles formam uma unidade. Porque todos são um. Na diversidade tem que haver unidade. Vocês lembram do saco de batata? Sim ou não? Nós não somos um saco de batata. Porque se eu pegar um saco de batata, eles estão juntas dentro do saco. Sim ou não? Então ali eles estão unidas. Todas as batatas estão unidas dentro do saco. Mas a igreja não é para nós estarmos unidos, é para nós estarmos em unidade. Agora, se eu pegar essas batatas, cozinhar essas batatas e amassar todas essas batatas, elas vão formar um. E elas não estão unidas, elas estão em unidade. Porque todas as batatas se tornaram uma. Então, o purê de batata é a igreja, onde nós fomos todos amassados juntos. E estamos unidos por causa do Espírito Santo de Deus. E dentro da diversidade do corpo, nós estamos em unidade. E o texto nos ensina que nós estamos e devemos cuidar um dos outros. Olha 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, a parte B. Todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livre. E a todos nós foi dado beber de um só bebemos da mesma fonte. Participamos da mesma fonte. Aí, quantos tem o Espírito de Deus aqui, irmão? Levanta a mão aí, glorifica o nome do Senhor. Se todos nós temos o Espírito Santo de Deus, e aí eu quero trazer para um âmbito geral, a igreja do Senhor, sem placa denominacional. Imagine, todos os crentes que você conhece, de todas as placas e denominações que você conhece. Se todos nós somos um só povo, por que há divisão no meio? Por que muitas das vezes nós mais brigamos do que nos entendemos? Por que muitas das vezes nós mais nos dividimos do que nos unimos? Por que muitas das vezes nós, se somos um, como o texto vai dizer em 1 João capítulo 17, que o objetivo de Deus é que sejamos um, por que esse Espírito que nos faz ser um, mais divide do que une?
fazer que nem meu tio Edson. Ele pergunta, que espírito é esse? Será que é o Espírito Santo de Deus? Que espírito é esse? Aí o texto termina aqui dizendo aqui, capítulo 12, versículo 18, diz assim, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Como lhe aprouve. Precisamos cuidar uns dos outros. Olha o versículo 25, no mesmo texto. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Então, se eu faço parte do corpo de Cristo, se eu estou inserido no corpo de Cristo, o apóstolo Paulo, escrevendo para nós, igreja do Senhor, no versículo 25, ele vai dizer assim, são muitos membros, mas um só corpo, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros. Sabe o irmão que não veio? Você é responsável por ele. Sabe o irmão que está aqui? Você também é responsável por ele. Sabe o irmão que congrega em outra igreja, mas a placa dele é diferente da nossa? Nós somos responsáveis por cuidar deles. Porque se nós fazemos parte de um corpo, estamos inseridos dentro de uma igreja que diz que é a igreja do Senhor, que vai ser arrebatada e morar eternamente no céu, não pode haver divisão no corpo. Tem que ser uma diversidade, sim. Mas dentro dessa diversidade tem que haver uma unidade. Tem que haver uma unidade. Lembra do lema dos 3 mosqueteiros? É um por todos e todos por... Estamos juntos e misturados, irmão. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então nós somos responsáveis pelos irmãos que estão aqui, pelos que nos vieram, pelos que estão espalhados pelo mundo. Porque somos um. Em Cristo Jesus somos um. Somos um. Somos um. Somos um. E Cristo é o cabeça. Então, quando Jesus diz, perdoa, você não perdoa, você está desobedecendo a ordem da cabeça. Quando ele diz, pede perdão, você não pede perdão, você está desobedecendo a ordem da cabeça. Está prejudicando o corpo. E a semana da ceia, estamos na semana da Santa Ceia. Como está o teu lar? Como está a tua casa? Como está o seu casamento? Como está você com o seu cônjuge? Como está você com seus filhos? Como está você com os seus pais? Como está você com os irmãos da igreja? Como os irmãos da igreja estão com você? Mas isso não é só uma reflexão para o dia da ceia, não. Isso é uma reflexão para todos os dias da nossa vida. Afinal de contas, somos em Cristo Jesus, somos um. Para nós andarmos em unidade dentro dessa diversidade, irmão, ninguém é igual ao outro, não, irmão. Ninguém vai ser igual ao outro. Um é olho. O olho é igual ao dedão do pé? Não. Mas ainda assim o olho está no mesmo corpo que o dedão do pé. Tem que respeitar a função. Aquele dedo midinho não tem, né? Isso aqui do pé aqui. Não só serve para tropeçar e sentir dor quando bate. Mas dói, irmão. Mas eu vou arrancar? Por quê? Porque quando eu tropeço com o dedinho que bate numa coisa, ele vai dizer assim, eu tenho que ter mais atenção por onde eu ando, para que não fira o meu pé por onde eu passar. Colocar uma proteção no pé. Então, todos os membros do corpo têm uma função. Todos têm uma função. Teu irmão tem uma importância muito grande dentro da igreja. E se ele sair por tua causa, vai trazer um prejuízo para o reino e para o corpo. Isso a gente tem que ter cuidado até como a gente fala com as pessoas. Às vezes não é nem o que a gente fala, é como nós falamos. Porque se a gente tiver educação e a forma correta de falar o que queremos, a pessoa depois vai pedir desculpa e ainda dizer obrigado.
Aí eu tenho um pastor, eu tive um pastor que uma das frases que ele dizia e que eu parei para pensar, e que é verdade o que ele dizia assim: sinceridade demais às vezes é falta de educação. Tem gente que diz, eu falo mesmo, eu digo mesmo, e não se importa com as feridas que causa no irmão. Está gravando, eu espero que vocês coloquem esse vídeo amanhã para todo mundo assistir. Não se importa com as feridas que causa no irmão. A Bíblia diz em Oséias que Jesus faz a ferida, Deus faz a ferida, mas Ele mesmo sara. Agora eu quero saber, as feridas que você causa no teu irmão, você tem poder para sarar? Eu estou sentindo Jesus aqui. Você tem poder para sarar quando você fere? Ou você só sabe ferir? Porque a Bíblia diz que quem fere e sara é Deus. Como é que temos nos portado diante dos nossos irmãos e das diferenças que Ele tem conosco? Diferença de comportamento, diferença de temperamento. Ninguém vai ser igual a você dentro da igreja. E aí tem gente que diz, eu digo mesmo, eu falo mesmo, eu sou sincero. Mas cuidado com sinceridade demais. Outra coisa, a nossa opinião, ela só deve ser dada quando ela for pedida. Uma coisa que eu vi nessa igreja aqui é que as pessoas dizem, você não está contente, você tem que falar mesmo. Tem não, irmão. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu estava num culto, tinha 3 pastores e os 3 eram presbíteros dentro da igreja. Era o primeiro pastor, o segundo, que era vice, que era eu, e o terceiro pastor, irmão Oséias. Pastor Orlando era o titular. E os 3 presbíteros. Pastor Orlando pregou, pastor Oséias dirigiu, e naquele dia eu fiquei calado, quieto no meu canto. Eu estava no meio, o Oséias do lado dirigindo o culto, pastor Orlando sentado no meio. Nós levantamos para encerrar o culto, o Oséias disse, eu vou orar e vou passar o microfone para o pastor Wellington para ele dar as bênçãos apostólicas. Quem era o pastor titular? O Orlando. O Oséias terminou de orar aqui, na minha direita. Quando ele passou o microfone para mim, o Orlando, pastor Orlando, que estava na minha esquerda, tomou o microfone, pegou e disse, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a igreja. Deu as bênçãos apostólicas. Eu estava no meio, eu só fiz assim. Todo mundo viu a atitude dele. Todo mundo viu o comportamento dele. Eu vi, o Oséias viu. Você sabe o que eu falei para ele quando terminou o culto? Nada. O pastor era ele. Ah, pastor, mas ele era presbítero também, mas ele foi empossado lá. Eu não sabia por quê, depois eu fui entender por que ele fez aquilo. E ele estava certo, ele não estava errado. Porque as bênçãos apostólicas é com o titular da igreja. Era ele. Mas naquele dia eu não falei nada para ele. E no outro dia também não. E até ontem e até hoje, nunca liguei para ele para perguntar por quê. Aos olhos de alguns, diz assim, você foi envergonhado da frente da igreja. Não, irmão, eu fui exaltado. Sabe por quê? Porque eu fiquei no meu lugar, me recolhi a minha insignificância e depois eu descobri por que ele fez aquilo. Não fui pedir satisfação para ele. Tem gente que fica descontente da igreja e corre atrás do pastor para pedir satisfação. O que é isso, irmão? É o tempo que as pessoas não podem ser magoadas nem feridas, ou elas ficam em si mesmadas, elas ficam no ostracismo, elas se recolhem, entram em depressão. Isso é fragilidade demais. Para quem é crente quer entrar no céu. O pastor me machucou, o pastor me feriu. Às vezes a gente até machuca e fere, mas não sabe por quê. Mas Deus está no comando e no controle de todas as coisas. É sem intenção, com o desejo de acertar, fazer o melhor para a igreja do Senhor. Porque tem uma responsabilidade sobre os meus ombros. E eu tenho que andar conforme a palavra de Deus ensina. Então eu não faço nada que não está na Bíblia. E fora isso, o estatuto da igreja e os procedimentos que a igreja ensina. As pessoas ficam descontentes e querem fazer reunião. Irmão, quem pede reunião na igreja é o pastor.
E na hora certa, no momento certo, Ele sabe quando. E Ele sabe os assuntos que devem ser tratados. Aí as pessoas ficam machucadas, magoadas e feridas. Cuidado, irmão. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Somos um só corpo, uma só igreja, um só povo que está lutando para morar no céu. Não sejamos casca de ovo. Qualquer coisinha nós quebramos. Qualquer coisinha magoando. O crente tem que ser casca grossa, irmão. O maior discípulo, o maior apóstolo que andou sobre as terras foi apedrejado porque pregou a palavra. Foi dado como morto. Arrancaram ele de dentro da cidade como morto, jogaram lá fora. Desmaiado, apedrejado, apóstolo Paulo. Como morto. Quando ele acordou do coma lá, que ele tinha caído lá, desmaiado, ele levantou, sacudiu a poeira. Você pensa que ele fugiu? Ele voltou lá para onde apedrejaram ele e continuou pregando o evangelho. As pessoas não suportam nada mais por amor a Deus. Não suportam nada mais por amor ao evangelho. Cuidado, irmãos. Cuidado, ande em conformidade com a palavra. Seja crente de verdade. Seja crente em Jesus Cristo e suporte. Amém? Vamos ficar de pé que eu já passei demais no meu tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar nesse instante. Soberano Deus, Pai de eterna e infinita misericórdia, te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor Deus, por tua palavra, Pai, porque somos um corpo. Em Cristo Jesus somos um corpo e o Senhor é o cabeça, Pai. Que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa nos sustentar, que o Senhor possa nos ensinar, que sejamos crentes melhores, Senhor da glória, meu Deus. Que sejamos crentes que dê testemunho verdadeiramente de cristãos, que venhamos andar em unidade, Pai querido, Pai amado, que venhamos ser somente um e que nada abale essa unidade dentro da tua casa, na tua igreja, Pai querido, Pai santo. Que não sejamos mais crentes melindrosos, Pai, que qualquer coisa quer parar, qualquer coisa quer desistir, qualquer coisa, Pai, quer brigar, qualquer coisa quer dizer desaforo para o irmão. Não, Senhor, que sejamos crentes em Jesus e suportamos todas as provas, todas as dificuldades, todas as lutas, de cabeça erguida, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, porque maior afronta, maior dificuldade, maior luta, maior prova, o Senhor passou por nós na cruz e nem merecia, Senhor da glória, meu Deus. Oh, aleluia! Que sejamos sinceros e verdadeiros na nossa fé, não desistindo e nem olhando para trás por qualquer coisa, mas permaneçamos firmes e sejamos maduros na fé. Pai, levanta homens e mulheres maduros, Senhor, dentro desta congregação, que suporte qualquer coisa, que suporte a afronta, que suporte a dificuldade, porque dias piores virão sobre a face da terra, onde os crentes serão provados, onde os crentes serão maltratados por causa da tua palavra, Pai. Dai-nos estrutura de cristão verdadeiro, Senhor. Dai-nos estrutura de cristão de verdade, Pai querido, Pai amado. E que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Erga suas mãos ao céu. Curva a sua cabeça. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja do Senhor aqui presente e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.